Nesta aula você vai aprender como é a forma trigonométrica de um número complexo. Para esse conceito de agora, nessa nossa aula, nós vamos precisar definir o que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, sobre o módulo e sobre argumento. Isso vai ser necessário para nós colocarmos um número complexo na forma trigonométrica. Então, só para você lembrar, existem duas formas de você representar o número complexo. A forma algébrica, né, que é essa forma aí, que é do tipo z igual a mais bi, tá? Essa é a forma algébrica. E também existe uma outra forma, que seria a forma trigonométrica. É essa forma que a gente vai representar agora. Vamos lá estudar sobre a forma trigonométrica. Então, aqui a nossa forma trigonométrica, nós temos aqui como conceito inicial, né? Então, seja que nós temos o número z, que é a mais bi, e nós temos aqui o nosso afixo, e nós temos o θ, que é o nosso argumento, tá? Então, da aula anterior, nós vimos os seguintes conceitos, né? Nós vimos o seguinte, ó, por exemplo, nós tínhamos aqui, por exemplo, um afixo, né, que seria o nosso ponto. Ele vai ter uma coordenada aqui no eixo real, né, que nós chamamos de A, e vai ter aqui uma coordenada no eixo imaginário, que é o Bzinho, certo? E aí nós colocamos, né, uma reta que vai da origem até o afixo. Essa reta é chamada de módulo, né, que é o nosso ρ, tá? Ela vai daqui da origem até o ponto que é o nosso afixo, tá bom? Além disso, também, nós vimos que esse módulo faz um ângulo θ aqui com o eixo real, certo? Com o eixo real. E também nós vimos que esse lado aqui vale B e esse lado aqui do nosso triângulo vale Azinho, tá? Então, também nós definimos o seguinte, nós definimos que o cosseno de θ é A sobre ρ, né? Cosseno de θ é A sobre ρ. A partir daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse ρ para esse lado de cá, tá? E aí a gente conclui que eu isolo o A, né? E aí vai ficar ρ vezes o cosseno de θ. Da mesma forma, eu vou fazer com seno de θ. O seno de θ é B sobre ρ. Então, aqui vai ficar B sobre ρ. Mandando esse ρ multiplicando o seno, né, para cá, multiplicando. Então, o nosso B vai ser igual a ρ vezes o seno de θ. Tá? Então, nós temos aqui duas definições, né, que o A vale ρ cosseno θ e o B vale ρ seno θ. Da mesma forma, a gente pode pensar no seguinte. Então, é o seguinte, vamos definir que se, olha lá, se Z é do tipo A mais BI, né? Então, agora a gente já pode definir a forma trigonométrica. Olha só. Então, aqui nós temos o nosso Z, que é igual. Quem é o A? O A é ρ cosseno θ. Então, a gente coloca aqui, ó, ρ cosseno θ mais B. Está aqui o Bzinho. Quem é B? B é esse número que a gente encontrou, que vale ρ seno de θ, e aí vezes I, que está acompanhando aqui o nosso B, né? Arrumando esse número, a gente pode representá-lo assim, ó. A gente percebe que o ρ, ele é um número que é comum às duas somas, né? Então, a gente coloca aqui, ó, ρ, aí você vai abrir um parênteses, vai colocar cosseno θ mais, traz o I aqui para frente, I vezes seno de θ, certo? Então, é assim, é desse jeito aqui que a gente representa a forma trigonométrica de um número complexo. Então, isso aqui seria a nossa forma trigonométrica. Então, eu quero que você perceba que o número na forma trigonométrica, você deve calcular o módulo. Nós já vimos numa aula falando sobre o módulo. Você tem que calcular o cosseno do ângulo, né, que é o argumento, vezes I seno do ângulo, θ, que é o argumento, tá? Então, vamos fazer duas comparações. Nós temos aqui a nossa forma algébrica
e a nossa forma trigonométrica. Então, a nossa forma algébrica, ela é assim, ó, z igual a mais bi. Essa aqui é a forma algébrica. A forma trigonométrica, ela é z igual a ρ cosseno θ mais i seno θ. Tudo bem? Então, essas aqui são as duas formas de você representar um número complexo. Vamos fazer alguns exemplos? Então, temos aqui como exemplo, o exemplo 1, escreva a forma trigonométrica dos números complexos abaixo, né? Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que esses números aqui, né, que esse número complexo está no primeiro quadrante, tá? Então, não esqueça de sempre identificar os quadrantes dos números complexos. Então, para nós colocarmos, por exemplo, o z na forma trigonométrica, ele deve ser calculado assim, né? Cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Essa aqui é a forma trigonométrica que nós temos que fazer, tudo bem? Essa aqui, né? Então, primeiro a gente deve calcular o ρ, né? Que seria o nosso módulo, certo? Então, ρ, como é que se calcula o ρ? Vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Então, ρ igual a raiz. Quem é o a? O a é 2 raiz de 3. Então, você coloca tudo isso aqui no parênteses, para não se perder. Mais, quem é o b? O b é 2. Aí você coloca ao quadrado usando a fórmula. Então, nosso ρ, aí aqui ó, fica 2 ao quadrado, né, multiplicado, e esse 2 corta com a raiz, multiplicado por 3. Aqui 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, toda vez quando você tiver um número assim, ó, dentro do parênteses, esse 2 aqui, ele vai aqui para o 2 e vai para a raiz. É como se você estivesse dando uma distributiva aí, fizesse uma distributiva, tá? Então, agora resolvendo, vai ficar 4 aqui, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. 12 mais 4 dá 16. Então, fica a raiz quadrada de 16, que a gente já sabe que vale 4. Então, esse aqui é o nosso ρ, tá? O nosso módulo. Agora a gente precisa calcular o ângulo, o cosseno de θ. Então, para nós calcularmos o cosseno de θ, olha lá, quem é o cosseno de θ? É a sobre ρ, certo? Então, o nosso cosseno de θ, quem é o a? O a é 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3, dividido pelo ρ, que vale 4, que nós já calculamos aqui, né? Simplificando esses valores por 2, nós temos que o cosseno de θ, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 2 dividido por 2, aliás, 4 dividido por 2 dá 2. Então, é esse ângulo aqui, ó. Agora, se você comparar, por exemplo, usando o seno, que é b sobre ρ, lembra que ele está no primeiro quadrante, né? Então, vai ficar seno de θ igual a b, que é 2, sobre ρ, que é 4. Simplificando por 2, nós conhecemos que θ é 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Aí você pensa o seguinte, quanto vale o θ aqui? Né? O θ, quanto vale esse ângulo θ aqui? O θ, olha só, quanto vale o cosseno do ângulo, né, que é raiz de 3 sobre 2? Quem é esse ângulo aqui? Ou seja, ou também, né, que o seno do ângulo θ é 1 sobre 2. Qual é esse ângulo? Concorda comigo que é 30 graus? Então, esse aqui seria o nosso ângulo em graus, tá? Se a gente for colocar esse ângulo em radiano, eu quero que você faça uma regrinha de 3, né? Lembra lá? Ó, nós fizemos na aula anterior, né? Π está para 180, aí que você tem 30 graus e x está para 30. Faz a regrinha de 3, você vai conseguir um π sobre 6, tá certo? Então, a gente já tem agora o argumento. Agora é só a gente representar o número complexo na sua forma trigonométrica. Então, olha lá, a forma trigonométrica de z vai ficar, lembra que é ρ cosseno θ mais i seno θ. Então, o nosso z é igual a ρ multiplicado. Quem é o cosseno de θ? Cosseno θ, olha lá, é 1 sobre 2, né? Não, aqui, né? Raiz de 3 sobre 2, ó.
E o θ vale exatamente 30 graus. Então, vai ficar cosseno de 30 graus mais I vezes seno de 30 graus. Foi esse ângulo que a gente conheceu, tá? Não resolve aqui, porque se você resolver... Opa, faltou a gente colocar o ρ aqui, né? O módulo é quanto? O módulo é 4. Faltou colocar o 4. Não resolve. Se você resolver, você vai passar ele para a forma algébrica. Daí você volta para a questão anterior, tá? Então, você pode representar assim, né? Esse aqui é uma forma de você representar o número complexo, ou você pode colocá-lo em função em radiano, tá bom? Que vai ficar assim, ó, z igual a 4 multiplicado pelo cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6, tá? Então, você pode representar assim, que seria na forma em radiano, tá bom? Você pode colocá-lo assim em radiano, né? Ou você pode colocar em graus, como está aqui em cima, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso exemplo de hoje. Nós faremos mais exercícios para você aí praticar muito, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre como representar um número na forma trigonométrica.